Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV&Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, contextualiza alguns aspectos sobre o conceito de metaverso e como ele afeta a vida, os negócios e a dinâmica das empresas do setor da construção, arquitetura, engenharia e design. O Fábio, nosso convidado de hoje, é muito interessante a trajetória dele, não só pelo lado empreendedor, mas pelo envolvimento que ele tem, a formação que ele tem, economia, negócios, inovação, mas o Fábio, nos últimos tempos, tem falado muito sobre tecnologia e até mediou painéis relacionados a metaverso. Estou muito curioso para juntar esses dois mundos. Fábio, bem-vindo ao Habitability, queria super agradecer pelo tempo e pela agência. E também estou curioso de entender um pouquinho como que o metaverso, esse conceito ainda tão aberto, né, passou a fazer parte aí dos estudos de vocês e também dos negócios, né? Bem-vindo. Muito obrigado, P7, e pelo convite que vocês fizeram para mim de poder participar aqui nesse bate-papo. A gente gosta muito dessa iniciativa da MRV&Co, porque não apenas sobre metaverso e tecnologia, mas nós acreditamos, uma das coisas que aqui na Brain nós fazemos é participar de muitos estudos técnicos e científicos, inclusive, que podem promover a vida com mais qualidade e mais bem-estar das pessoas nas cidades, né? E o metaverso talvez seja uma coisa que vai também influenciar a vida das pessoas, não diretamente na cidade, aparentemente, mas também vai ter implicações. Então agradeço aí pelo convite e é um prazer estar aqui com toda a sua audiência. Fábio, eu vou para aquela parte que não é generosa com ninguém, até porque eu gosto muito desse assunto. Eu acabo falando de metaverso muito no aspecto de games, de entretenimento, mas eu vou pedir para você trazer algumas definições. Eu sei, a gente, né, quem fala sobre metaverso toma esse cuidado, porque o conceito é aberto, mas o que é metaverso? Para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm sido bombardeadas um pouquinho com esse conceito, o que na visão de vocês, juntando tudo que vocês estão estudando e mapeando, o que está aparecendo aí como metaverso? Bom, a gente talvez possa trazer aqui de uma maneira comum ou mais simples, P7. O metaverso é a vida das pessoas num universo online, né? A possibilidade de você ter uma vida em paralelo do teu próprio personagem, de você mesmo nesse universo online. Talvez a principal analogia, eu tenho dois filmes que as pessoas podem entender um pouquinho mais o que é o metaverso. Um que é o Matrix e o outro que é o Jogador Número 1, do Spielberg, que é mais recente. Talvez o Jogador Número 1 não seja tão conhecido quanto o Matrix, mas ele mostre melhor o que é esta ideia real de metaverso. Você falou de games, a indústria de games, inclusive, é a que mais está próxima do metaverso, ela é que efetivamente mais já opera do metaverso e vale mais do que a indústria do cinema. Talvez seja o grande caminho que as pessoas adentrarão neste universo que está sendo criado, que é do metaverso, que é esse desenvolvimento de um universo online em que as pessoas vivem uma vida online, né? E no Jogador Número 1, em que o mundo já estava lá meio degenerado, as pessoas queriam a maior parte do tempo viver naquela vida que era nesta realidade alternativa, em que as pessoas às vezes eram mais bonitas, às vezes eram um pouco diferentes, podiam ser mais selvagens, mais amistosas, etc. E dependendo do seu nível social, inclusive, tinham mais ou menos respostas e interação dentro deste universo online. Então talvez esse possa ser um entendimento. De uma maneira simples, nós vamos ter, dentro de muito em breve, dois mundos. Um mundo físico, e nós vamos viver muito um mundo online num nível de profundidade muito mais profundo. Talvez também uma outra coisa, P7, você também pode me interromper a hora que você quiser, né? A gente já tem um universo online, né? A gente tem um celular. A quantidade de coisas que nós fazemos aqui nesse celular. É comum aquelas brincadeiras que as pessoas fazem de que antigamente eu tinha uma lanterna, eu tinha uma biblioteca, um dicionário, um despertador, um monte de itens, uma máquina de escrever, um monte de coisas que hoje está nesse negocinho aqui.
E ele já é online. E ele te conecta de maneira online com várias coisas. Só que ele é externo. Você toca ali com a tua mão, eventualmente com o teu ouvido aqui, né? Ele não tem sensações ainda. Quando nós entrarmos efetivamente no metaverso, com esse avanço da tecnologia, é como se nós estivéssemos podendo explorar um outro mundo, sentindo estar presente naquele mundo de verdade. Fábio, enquanto essa descrição que você fez, eu estou lembrando aqui do o Scott Galloway, que é um estudioso que olha para marketing e tendências. Ele até mencionou no South by Southwest, que é um evento de inovação que acontece em Austin todo ano. Ele falou do player number one, né, do jogador número um, mas ele mencionou o Her também, né? Porque quando você mostrou o celular, eu me lembrei muito disso, dos assistentes de voz. Uma dúvida que eu tenho aqui: o metaverso, Fábio, ele se restringe a um device específico? Por exemplo, a gente tem os óculos, né? Os óculos de realidade virtual. E quando você dá o exemplo do celular, você mostra um pouquinho da ideia expandida, né? Ele é restritivo nesse sentido ou não necessariamente? Ou ele é muito mais amplo do que isso? Não, ele é bem mais amplo do que isso. É claro que a tecnologia que talvez nos permita mais facilmente vivenciar isso sejam os óculos, que tem diferentes níveis ainda e claramente se aperfeiçoarão muito mais, né? Porque uma das questões é que com o óculos a gente transfere toda a energia da visão para aquele espaço e é mais fácil se teletransportar, por assim dizer, para uma outra realidade. Dos nossos 5 sentidos, 80% do dispêndio de energia está na visão. Portanto, é quase como a crina que a gente faz dos cavalos, que a gente coloca aqui para que não se disperse. Se a gente coloca o óculos, então não é simplesmente que a tela fica imersiva. Você também tem mais capacidade de não ter perda de foco e de energia. E que daí todos os teus sentidos acabam sendo direcionados simultaneamente para aquele device. Mas você tem como fazer realidade aumentada no teu celular, né? E a partir daquilo ali, poder eventualmente, vamos falando de filmes que de novo é mais fácil as pessoas se aproximarem, Star Wars. As mensagenzinhas que o pessoal gravava no Star Wars que aparecia, né? Tinham lá os Jedi, né? O Luke Skywalker passava, aparecia a Leia, altinha assim, é como se ela tivesse saído de um aparelhinho, quando desligava, tchum, desapareceu. Então, eu acredito que de alguma maneira os diferentes devices vão conseguir explorar esse metaverso de diferentes maneiras. E de novo, por que eu gosto da comparação com o Player Number One? É porque a tecnologia tem esse sentido que é positivo e também diferenciador em termos de classe. Quando ele, por exemplo, vai ganhando pontos lá naquele mundo virtual, ou seja, no metaverso, como se você estivesse ganhando bitcoins, no caso do metaverso hoje não é bitcoins, e eu acredito que haverá diferentes formas de pagamento lá, embora o Ethereum seja hoje a principal plataforma, isso aí claramente vai se expandir. Ele vai ganhando medalhas e ele pode comprar uma roupa em que ele passa a ter sentido. E daí ele veste aquilo, e quando ele interage com o avatar da namorada virtual, que ele não conhece na pessoa física ainda, não conhece realmente, ele consegue sentir ela passando a mão no peito dele ou dando um beijo no rosto dele. Porque o neurotransmissor, transmissores na roupa fazem com que isso conecte com o cérebro dele. Então eu acredito que o desenvolvimento de diferentes devices e tecnologias permitirá com que a conectividade das pessoas com o metaverso será maior e talvez algumas pessoas vão ficar viciadas querendo viver mais no metaverso do que inclusive no mundo físico aqui. É chute, Petés, mas alguns dizem que em 2026, 25% da humanidade já estará gastando no mínimo 1 hora por dia. No mínimo 1 hora por dia dentro do metaverso. Fica aqui então a dica, está muito claro, né, para quem ainda não assistiu, Jogador Número 1, que é um filme que ele traz muito desses conceitos. Achei muito interessante, Fábio, que você mencionou, né, o metaverso ele não se restringe aos óculos de realidade virtual, mas os óculos eles
eles proporcionam um tipo de experiência ali de foco e de concentração e também sensorial muito importantes, né? Esse ponto é interessante. E mesmo quando você descreveu um pouquinho ali da narrativa do jogador número um, você já trouxe um pouquinho, a gente falou dos games, né? Avatares, então acho que fica claro aqui, o metaverso ele é um conceito que ele não é só sobre tecnologia ou device, ele também é um conceito sobre comportamento, sobre gamificação e vários outros elementos. Perfeito. E daí você trouxe agora a ideia de avatar, né? Algo fundamental sobre metaverso é que ele não é algo passivo. Ele é algo ativo. Não é como você ir no cinema e assistir alguma coisa. Né? Não é você colocar um óculos ou você apertar um botão no celular. Não é isso. E se ele efetivamente, se qualquer pessoa que estiver aqui nos ouvindo ou nos assistindo não entender que ele é um ator neste processo, ele não está vivenciando o metaverso. E como é que ele é um ator no processo? Através de um avatar. Esse avatar é ele, mas é o termo que se usa para ele no mundo virtual, neste metaverso. Então esta é a beleza que se tem do metaverso. É a possibilidade do ser humano ser não um telespectador da tecnologia, mas ser um ator dessa tecnologia, e é isto que permite uma série de implicações econômicas que vão além do game. Por que os gamers fazem isso? Porque ele permitiu com que as pessoas interagissem com amigos ou com sujeitos em todos os cantos do mundo de uma maneira nunca vista antes. Quando nós éramos, eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 43, e eu lembro que eu fui passando desde o Atari para todos eles lá, né, Master, Phantom, todos os tipos, e você sentava com teus amigos. O negócio era aí um monte de piá, em geral piá, né, menina não tinha muito espaço nisso, era negócio de piá em geral. Piá, para quem vai lembrar que o Fábio tá em Curitiba, Piá é garoto, né? É garoto moleque, isso aí, é garoto moleque. Né? Eu tenho 37, viu, Fábio? Eu acho que a gente tá uma faixa próxima aí, porque o que você descreveu eu vivenciei também. Né? E era daí que era o mais legal, porque você competia com os amigos, batia recordes, etc., tinha desafios. E quando você trouxe isso para poder, primeiro, antes de ter uma realidade virtual efetivamente, mas poder apenas se conectar com outros, pessoas do mundo, já foi uma revolução que ultravalorizou a Sony e a unidade de negócios da Microsoft ligada a gamers. E que passaram a investir brutalmente em como que você amplia a interação, ou seja, como é que você amplia a autoria desta pessoa, né, a atividade dela dentro desse ambiente. E agora a competição no mundo da tecnologia é como é que eu tiro isso de um universo de gamers que gera bilhões de dólares e amplico isso em toda a sociedade, na maior parte possível de serviços em que há interação humana. Fábio, tem uma questão interessante aqui, porque dos conceitos que você descreveu, as indústrias, né, games, por exemplo, a gente está falando é um negócio de décadas. Realidade virtual, realidade aumentada, são tecnologias que estão aí há muito tempo. Por que agora a gente está falando mais de metaverso? E, inclusive, do ponto de vista de negócios, por que o metaverso tornou-se um assunto também estratégico para as empresas? Bom, é uma pergunta muito legal, Pacete, porque o negócio existe há muito tempo, né? Eu acho que no sentido tecnológico, propriamente dito, antes de responder o cerne da pergunta que diz respeito por que agora a gente está falando muito, isso entrou no mundo dos negócios, tem trabalhado muito a ideia das convergências de tecnologia, né? Porque isso gera mais ganhos de produtividade, aceleração e uma série de coisas que precisaríamos de um outro bloco para falarmos. Então, uma série de tecnologias desenvolvidas ao longo dos últimos 20 anos foram sendo paralelamente melhoradas ao processo também de convergência entre elas. Então, ao mesmo tempo que elas melhoram individualmente, elas também convergem. Agora, isso acontecia no mundo
do desenvolvimento também dos negócios, mas, digamos, quem sabia disso? Quem estava produzindo tecnologia dentro das empresas. Inovação, desenvolvimento, né? O P&D, a famosa área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento das empresas. Isso existia lá. Como é que isso saiu de lá para chegar no público e para chegar, como você falou, no C-level, né, nos executivos, auto-executivos e empresários? Eu acredito que o fator fundamental foi a mudança de nome do Facebook. Né? Isso em 2021, quase um ano já que isso aconteceu. Porque ele é uma das Big Five, aí, digamos, das empresas de tecnologia do mundo, de tecnologia nesse sentido mais online, né, mais virtual, né? Porque a gente poderia ampliar o sentido de tecnologia aqui, né? Estamos trabalhando nesse sentido. É a maior que tem redes de relacionamento às diferentes comunidades, né? Ele tem 3 grandes, né? Além do Facebook, ele tem o Instagram e o WhatsApp. Então, ele é um império do mundo virtual. Está, portanto, na liderança desse processo. E já se discutia, se lia em revistas especializadas, nas suas colunas e em congressos que caminhava-se muito para um aprofundamento da experiência online. E eu acredito que o Facebook teve uma sacada de, uma maneira também de eu dar um passo além, simbolicamente, dizer que eu não sou mais o Facebook, né? Eu não sou mais uma empresa que está ligada a algumas plataformas. Eu sou uma empresa que está migrando para aquela que será a plataforma, independente de diferentes players atuando ali dentro. Players, inclusive, que vendem café. Players que vão vender roupa. Players que vão fazer show de rock lá dentro. Tem gente ganhando mais dinheiro fazendo show de rock no metaverso do que fazendo show de rock no ginásio, né? Lá no ginásio da cidade. Então, eu acho que essa foi uma sacada. E aí todo mundo escreveu sobre isso. Todo mundo escreveu. E sabe como é que é jornalista, né? Como essa virou a pauta e os editorialistas e os chefes de redação precisaram começar, vamos buscar. E aí buscaram em vários segmentos. Pessoal de mercado imobiliário, pessoal de games, pessoal de tecnologia, pessoal ligado a comunidades virtuais, etc. Então, gerou um volume de pauta que saiu do mundo dos geeks, né, para fazer uma brincadeira. Saiu da bolha de tech, da bolha e trouxe para as pessoas comuns. Mas, Fábio, é interessante, e aí, querido ouvinte, nessa primeira parte acho que a gente aterrissou um pouquinho, porque de fato são vários conceitos, mas tem um gráfico, né, que a gente usa, que é o hype da tecnologia, o quanto que a tecnologia tá sendo discutido ou não, e de fato aparece ali, a partir... o termo metaverso foi criado em 92, hein? 92, Neil Stephenson, um escritor cyberpunk, o ano passado, né, com o Facebook mudando de nome, tem essa explosão, e por isso que a gente está falando aqui. Agora, só para a gente virar um pouquinho a nossa conversa, tem um elemento importante. Falamos muito de games, falamos um pouquinho de entretenimento, mas os conceitos relacionados ao metaverso estão muito em várias outras indústrias, né? Imagine uma indústria petroleira, o design, tem conceitos aqui de imersão e tecnologia que já vêm sendo usados há muito tempo. E aí, Fábio, eu vou começar a perguntar, puxar um pouquinho para o nosso lado aqui, que é o mundo da construção, né? No mundo da construção em si, além do assunto já ser discutido por esses motivos que você trouxe, né? Por movimentos importantes e sair um pouquinho da bolha, o que a gente já tem de discussões que nos levam para algo prático, né? Dentro da construção, o metaverso, que nível que está de discussão? E aí já olhando um pouquinho para o impacto que ele pode ter, né? Que ele pode ter nas relações, na própria indústria e por aí vai. Passetti, ele está no nível de bebê e recém-nascido no mundo da construção, né? Recém-nascido. Mas com um grau de interesse muito grande. É como ser o teu melhor
amigo tivesse tido um filho e os vários outros amigos não sabiam que era legal ter filho, tá todo mundo lá ao redor do teu bebezinho que acabou de nascer, nossa, como é que é, qual a experiência, perguntando tudo sobre ele. Eu estou fazendo isso, então tá dessa maneira, tem algumas experiências, a MRV é uma que já está com o stand no metaverso, por exemplo, e se relacionando com clientes no metaverso, com avatares no metaverso. Um dos avatares mais famosos do mundo é o da Magalu, né? Ela tem uma penetração bem grande, não é do mercado da construção e imobiliário, mas para ver como já existe. Então, primeira parte da pergunta, está engatinhando, é um bebê. Mas ele tem uma possibilidade de grandes mudanças. A primeira eu vou pegar uma palavra que você falou, design. Nós na Brain já fizemos processos de estudos qualitativos com utilização de avatares com pessoas de diferentes locais para fazer pesquisa sobre um determinado produto. Em que sentido? O design daquele produto, a planta, a fachada, os aspectos de lazer, os aspectos de paisagismo, etc. Né? Porque você tem as plataformas que permitem você fazer esse acesso. Então, uma das maneiras que eu acredito que o mercado de construção pode ser muito beneficiado é na interação, é na construção de ambientes em que os teus consumidores possam se relacionar entre si e com os teus próprios avatares, na tua comunidade, na tua cidade virtual, né, no teu mundo virtual, e você vai se aprofundando nesse relacionamento e compreendendo como é que eles podem melhorar a tua construção de maneira contínua. Remetendo àquilo que eu falei, que um fator chave da ideia do metaverso é você ser um ator do processo. Então, as empresas que querem ter sucesso nisso são aquelas que vão dar mais possibilidade deste relacionamento com o seu usuário sendo um ator. Quanto mais ele for ativo nesse relacionamento e menos passivo no relacionamento, maior a probabilidade de sucesso do avatar dele manter-se no teu espaço. É quase como se você estivesse num shopping center e você tem a tua loja competindo pela atenção com todas as outras lojas. E você tem aspectos que fazem o visitante passar mais tempo na tua loja do que na dos concorrentes. Pode ser a beleza, o cheirinho da loja, a disposição dos itens, a educação das pessoas que estão lá dentro, dos atendentes e por aí vai. Então a maneira que você constrói visualmente o teu ambiente, como você se relaciona com o avatar dos outros, entre outros aspectos, tenderá a fazer com que você possa construir estas relações. Então isso é, por exemplo, em design. Um outro aspecto, que é onde eu vejo em que há o maior interesse das empresas de mercado imobiliário. Venda. Como eu crio ambientes virtuais para vender imóvel? Entendendo que, eventualmente, eu vou superar a ideia da realidade aumentada, superar a ideia do imóvel em que o sujeito entra num site e gira as fotos, que já é uma evolução brutal em relação ao que tinha antes, aquele 360, ou mergulhar na planta, e aí dentro da planta eu faço uma navegação para ter algo mais imersivo, né? Então, isso é uma mudança para tentar fazer com que o cliente tenha uma experiência de consumo melhor dentro do metaverso do que ele tem hoje entrando atrás da tela de um computador ou de um celular. Mas não apenas isso. E isso, eventualmente, teria o ganho de fazer ele ficar mais tempo com você do que com os concorrentes, eventualmente diminuir o custo de produção e, na melhor das hipóteses, eliminar a necessidade de ter que fazer um plantão de vendas caríssimo que vai ter que ser derrubado depois. Você tem que fazer um apartamento decorado, custa, né? E depois de um tempo você tem que derrubar para construir em cima daquilo. Então você tem diferentes benefícios. E ainda por cima,
tentar vender para essa pessoa efetivamente, né? Sair do chatbox da vida para você poder ter um avatarzinho criando. E outra coisa que pode acontecer que você não consegue fazer hoje, a personalização virtual. Isso é maravilhoso, porque dentro do metaverso é muito mais rápido da empresa conseguir construir ambientes que vão ser personalizados ao perfil do usuário. Então, se eu sou um usuário minimalista, ainda que não seja possível no curtíssimo prazo, a tendência é que... Por que o Facebook tenta construir através do Meta? Como ele sabe que eu passo horas em várias redes sociais e ele sabe que eu sou um minimalista, etc., eventualmente ele pode estar conectado com a MRV para que quando eu entre no stand do metaverso da MRV, eu veja um apartamento minimalista em termos de decoração. E você, Passetti, que é uma pessoa que gosta de flores, que gosta de um ambiente mais natureza, porque todos os teus traços, das horas que você passa vendo sobre bromélias e orquídeas e margaridas na internet e rodando o teu dedo até o infinito que nunca acaba lá no Instagram, vai fazer com que você entre e veja no meio das rosas e das orquídeas uma foto sua com seu pai e seu cachorro ainda por cima, porque ele vai ter roubado, entre aspas, fotos suas e eventualmente criado um ambiente que você vai chorar quando estiver vendo lá no mundo virtual. Tem vários aspectos aqui, Fábio, nessa sua descrição. Acho que está muito claro, né, o papel, as possibilidades, na verdade, mas aqui eu tô lembrando muito até de um conceito de consumo, essa ideia de colocar o consumidor no centro, ela é potencializada, né, porque você consegue, você tem essa possibilidade de personalizar e você passa a ter uma relação diferente. Você está batendo numa tecla aqui muito interessante desde o início, que é a ação, né? A ação da pessoa, né? O consumidor ele é ativo nesse teu ambiente. Então isso é muito importante. Tem uma outra relação. Outro aspecto que você trouxe aqui que eu acho super interessante, que é o conceito de MVP, né? De testar, de prototipar. Isso é muito interessante também. Então você vai interagindo com aquelas pessoas e em tempo real, tendo ali um retorno, tendo um feedback, né? Isso são alguns conceitos bem interessantes aqui do ponto de vista de negócio. E outra coisa que tem outros processos que dentro também o mundo dos negócios vão ser a velocidade vai aumentar muito, que é uma mudança dos meios de pagamento, né? Em relação aos imóveis propriamente dito, nós temos o desenvolvimento de um sistema de blockchain, em que ao invés de você ter só os cartórios físicos, você passa a ter uma espécie de cartório virtual em que cada imóvel foi segmentado num token específico, que é uma chave, como se fosse teu CPF, e esse token nunca vai mudar daquele imóvel, nunca. Ele pode mudar de dono, mas não de código, né? E se for feita alguma mudança naquele ativo, aí esta mudança é registrada nesse token. E você tem um processo de segurança muito maior do que o processo de segurança físico, absurdamente mais veloz, e que você consegue criar meios de pagamento, de transferir esses imóveis entre pessoas físicas e pessoas jurídicas uma velocidade muito maior. É possível você dividir o imóvel em partes. Como assim? Assim, você tem um token que vale 10 e esse imóvel vale... Na verdade, você pode dividir ele em um e não precisa vender 100% dele, você pode vender 10%. E a tendência com isso é criar um mercado secundário, né? Aqui a gente precisaria de um pouco mais de tempo para explicar, mas esse é uma das maiores revoluções que pode acontecer no mercado imobiliário mundial em relação ao metaverso, que é a possibilidade dos imóveis serem tokenizados. Isso é registrado no ambiente virtual, segurado por um sistema de blockchain que tem a ver com uma correia de segurança que trava a possibilidade de
de haver roubo, isso existe transparência, você pode negociar esses valores rapidamente, você tem a possibilidade de criar um mercado secundário em que você consegue mudar o teu ativo e vender e negociar esse ativo com pessoas de outras partes do mundo. Então, existe uma série de vantagens que também virão a partir do metaverso. Eu acredito que também o mundo da publicidade, a publicidade não tem a ver com o mundo imobiliário, vai passar por uma revolução nesse sistema. Por que alguém vai criar um mundo virtual? Você já imaginou a ideia, Luiz, de nós podermos ter um lançamento mundial em que nós vamos levar o Brad Pitt e a Angelina Jolie para interagir não com 10 pessoas, mas com várias pessoas, e você consegue sentar estando no lugar. Você não precisa ir lá viajar para determinado lugar e interagir com ela, com o teu avatar e o avatar dela. Ou nós temos um show do Rolling Stones assistido por milhões de pessoas. Lembra quando nós tivemos o último Live Aid? Né? Não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas existiu o maior festival simultâneo do mundo, chamou-se Live Aid. A primeira vez que ele aconteceu foi nos anos 80, mais um filme, deu para ver que eu gosto de filme, né? No filme que fala da vida do Freddie Mercury, o momento final é justamente quando ele é convidado para participar, né? O que é convidado para participar desta congregação de cantores que aconteceu na Filadélfia e lá em Londres simultaneamente, e na África, com cantores do mundo inteiro para arrecadar dinheiro. E foi feito de novo nos anos 2000, em comemoração de 30 anos do primeiro. Arrecadar muito dinheiro, etc. E todo mundo, esses milhões de pessoas assistiram pela televisão, e eram essas milhões de pessoas que assistiam pela televisão que contribuíam, discando na época por telefone para contribuir. Tipo Criança Esperança aqui de final de ano, etc. Já imaginou, Passetti, o mundo podendo assistir um show como esse no metaverso, imersivo, colocando fones de ouvido e um óculos diferente e você eventualmente sentindo a vibração da música no teu corpo? Porque não dá para ir todo mundo no Wembley. Talvez não dê para ir todo mundo no Rock in Rio. Então, a possibilidade do mundo da publicidade criar experiência nesse metaverso para que os seus avatares se desenvolvam é importante. E daí, por que tem gente comprando espaço no mundo virtual, portanto? Porque se existirão cidades virtuais que estão saindo na frente, que podem dar errado, tá? Como nós tivemos no começo dos anos 2000, um mundo virtual que deu errado, né? Mas se isso der certo, quem estiver lá na Quinta Avenida de Nova York já está no melhor ponto. Quem está de frente, né, pro melhor parque da cidade já colocou lá a sua marca, que vai poder explorar os espaços de quando as reuniões acontecerem no mundo virtual, no metaverso, juntando cada avatar naquele espaço. E aí você que está nos acompanhando pode perguntar, caramba, o Fábio está falando, a narrativa do Fábio é um filme de ficção. Na verdade não, né? Tudo que o Fábio escreveu aqui é realidade. Assim, muitas coisas já aconteceram, é claro que a gente está numa evolução, mas mesmo quando ele mencionou ali a bela descrição que ele fez, né, dos shows, uma plataforma de game como Fortnite, por exemplo, já reuniu 11 milhões de pessoas num show de um rapper chamado Travis Scott, né? Cantores brasileiros como o próprio Emicida também já fizeram um show ali. Isso já é realidade. O exemplo que você deu, Fábio, da compra de um terreno, eu estou lembrando muito aqui, existe uma plataforma chamada Decentraland, né, que é um misto de mundo gamificado, que no final do ano passado foi vendido uma área ali, inclusive uma área, o Fashion District, né? E em março já estava acontecendo ali nessa área, que foi vendida no final do ano, um desfile com mais de 40 marcas de luxo, né? Imagine essa lógica que você falou de valorização é uma lógica de investimento, de imersão, tá tudo junto. Então, isso já acontece,
né? E aqui tem um ponto importante. E aí, Fábio, só trazer um outro elemento também que você mencionou, que mostra um pouco, voltando ao início da nossa conversa, a gente menciona muito o entretenimento e os games, mas quando você fala dos tokens, do blockchain, né, são conceitos que a gente não precisa entrar em detalhe aqui, mas é uma mudança na lógica de transação. Então, de novo, assim, o metaverso ele tem a experiência, né, virtual, ele tem esse barato de estar ali, mas não é isso, só isso, né? O metaverso ele muda várias dinâmicas, inclusive transação, né? A experiência e o barato, ela tem o objetivo de trazer as pessoas para o centro do consumo do metaverso. Porque aonde o business acontece não é... Ali também acontece, mas é a lógica de que quanto mais consumidores, mais potencial eu tenho, e é isso que vale. Né? Então, na prática, as marcas vão concorrer por isso, por mais avatares. Né? E a lógica tem que migrar de sistema de pagamento para uma lógica virtual, porque, do contrário, e aí nós estamos falando de internet 3 também, né? Web 3, que é um outro conceito fundamental para entender, inclusive, as possibilidades de mudança desse sistema, que daí a internet tende a ser mais aberta e ter mais conexões entre diferentes empresas, mas a transação financeira, ela sempre foi por necessidade de ultra segurança, porque afinal de contas, com toda a segurança que tem, todo mundo sabe quantas vezes já foi roubado senha do cartão de crédito na internet e daí tem que ligar, bloquear e pede de novo, etc. A possibilidade de nós migrarmos para sistemas de blockchain, que é essa ideia de um grande cofre criptografado, com uma criptografia animal, que não tem como ser descoberta. Essa é a ideia. Né? Ela, ultra simplificando, e quem entende vai dizer, pô, não é bem isso. Não, mas é para facilitar aqui, até porque nós não tem mais tanto tempo assim, mas é isso que vai possibilitar, porque senão trava. Diminui a velocidade do negócio, faz você sair da plataforma para poder fazer pagamento. Entende? Como se a plataforma acontece no pagamento, lembra quando as diferentes sites começaram a se conectar com plataformas de pagamento que não eram exclusivamente cartão de crédito? Porque nem todo mundo tinha cartão de crédito. E era um problema, porque se eu não tenho cartão de crédito, como é que eu faço para pagar online? Eu não vendo. Então, da onde que as PagSeguros da vida, que passou a valer bilhões, entre outros, maquininhas, né, as guerras das maquininhas, que se fala muito, passaram a existir. A criar PayPal, entre outros, né, a criar sistemas de pagamento. O Brasil tem algumas unicórnios que são dessa área de pagamento. Né? Não estou falando de bancos, estou falando de área de pagamento mesmo, para facilitar o pagamento de diferentes empresas. Então, isso conectado ao metaverso é que possibilitará a velocidade das transações. Mas isso precisa ser feito num sistema de segurança muito intenso, porque do contrário as pessoas vão passar a ser roubadas e o Banco Central de nenhum país também vai aceitar, porque gera insegurança. Então, a evolução da tecnologia, a tecnologia já existe, tá? É que as entidades, as instituições precisam ir fazendo testes lentos para se certificar o tempo inteiro da segurança disso. No caso do Brasil, não é apenas o Banco Central, mas, por exemplo, a B3, que é a fusão das várias bolsas de valores, investimentos, ações, etc. Ela já está operando isso. Aqueles títulos que eu falei do mercado secundário imobiliário, e que também poderão ser depois do mercado virtual de imóveis, no momento só os reais, já podem ser negociados via B3, né? Podem ser comprados e vendidos como fundos ali. Então eu acredito que isso vai ser uma parte muito importante da aceleração dos negócios. Vocês perceberam que a gente começou falando em games e agora a gente foi para vários assuntos, e é normal, né, talvez que você se sinta assim um pouco, caramba, quantos conceitos e quantas coisas, mas isso deixa muito claro que o conceito de metaverso, ele é amplo e ele envolve muitas variáveis aqui e muitos elementos, né? É sobre imersão,
é sobre experiência, mas também é sobre transação, é sobre vários outros elementos. Fica aqui, obviamente, em 40 minutos a gente não consegue nem trabalhar um conceito, mas muitas das coisas que o Fábio mencionou, Web3, blockchain, os tokens, os próprios NFTs que a gente nem passou, Nossa, são palavras que daria também um novo episódio, são palavrinhas que fazem parte da discussão quando se tem um metaverso. Mas aí, Fábio, para a gente terminar, e aí entendendo que tem muitos empreendedores que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Tem muita empresa também. O que você diz para as empresas hoje, né? Porque tem a necessidade de equilibrar essa euforia, né? O que eu faço, para onde eu vou, para uma empresa, para um empreendedor, para alguém que tem um negócio ali do dia a dia, mas que quer estar ligado a essa transformação, o que fazer, né? Sair desesperadamente procurando uma plataforma de metaverso para estar ali. Como que eu conecto a minha estratégia a tudo isso para a gente fechar de uma forma também tentando ajudar o pessoal a aterrissar tantos conceitos? Veja, eu acho que você falou algumas coisas importantes, Luiz, né? Aterrissar, primeira coisa. Se você não aterrissar, você está partindo do nada para o sonho, para o etéreo e pum, cai, despenca, né? Começou errado. Eu acredito que outra palavra importante que você falou, depois de aterrissar, né? Estratégia. Você não faz estratégia definindo algo em uma semana, você não faz estratégia definindo algo em um mês. Estratégia é algo que tem que estar muito bem refletido. E um terceiro aspecto, e depois eu vou unir os três, é de que isso não pode estar na cabeça de uma pessoa ou de duas pessoas. Se está na cabeça de uma ou de duas pessoas, não funciona. Claro, a empresa pode começar lá pegando alguém do marketing ou alguém de inovação, depende do porte da empresa, né? Marketing quase todo mundo tem, mas na parte de inovação, menos pessoas, menos empresas, né? Para ir se aprofundar, estudar, né? Criar um grupo de trabalho, um grupo de estudos que daí vai trazer pessoas de diferentes áreas. Cada pessoa é responsável por avaliar. Você falou dos NFTs, que estão intimamente ligados à parte do processo financeiro e de realização e transação também, né? Então, assim, cada um vai estudar alguma parte e traz e vai gerando debates, entendendo como é que o metaverso pode entrar dentro da empresa. Dentro disso, também tem que avaliar o grau de maturidade da empresa para a tecnologia. Não para a tecnologia do metaverso, para até as tecnologias. Porque de acordo com o grau de maturidade dela, ela vai ter que começar com algo mais simples ou vai poder fazer um investimento maior. Então, eu acho que a empresa tem que fazer duas coisas em paralelo. Criar um grupo de estudo/trabalho para entender o que é o metaverso e criar um grupo com as várias áreas. Porque ela se conecta com diferentes áreas da empresa, de produção, operação, comunicação/vendas. E do outro lado, compreender qual é o grau de maturidade da tua empresa em relação à tecnologia propriamente dita, né? A inovação propriamente dita. Porque as empresas não fazem isso, né? Eu lembro a primeira vez que nós contratamos, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, uma pessoa que foi o primeiro estagiário de redes sociais. Hoje ele é sócio da empresa, não tem nada a ver com redes sociais, a gente descobriu que o talento dele era vendas. Mas assim, a gente tem Facebook, tem Orkut, tem que fazer, e saímos correndo, que nem uns loucos fazendo. Daí a gente contratou um piá de publicidade, ninguém entendia nada, não deu certo. Então, se você sair, tem que contratar alguém, ou pega aquele estagiário que está lá no canto sem fazer nada, ou fazendo um monte de coisa e der mais uma atividade para ele, não vai dar certo. Entenda o grau de maturidade. Com essas duas coisas no colo, você vai trazer ela para a cabeça e aí você vai poder construir uma estratégia de entrada da tua empresa no metaverso para cada área da sua empresa. Se você vai começar por uma área de publicidade, se você vai começar por uma área de design thinking,
se você vai começar um pouco de cada coisa, se você vai comprar um espaço em alguma das cidades virtuais. Tem outra aí, a Senderland, por exemplo, também, que vende espaços virtuais. Tem países daqui da América do Caribenha que estão criando espaços virtuais. Enfim, com o grau de maturidade e como funciona o metaverso, você pode criar a tua estratégia de entrada nesse mundo que está apenas começando. Fábio, queria super agradecer. Claro que em 45 minutos esse tema ele não se esgota, porque, de novo, a gente está discutindo aqui a transição de economias, de comportamentos, mas fica muito claro, né, principalmente nessa sua conclusão, que a gente está falando dos famosos processos de digitalização, de inovação, de repensar a estratégia também, mas o mais importante esse assunto tem uma relação direta com o teu negócio, com a tua indústria, ele tem impacto, né? Ele já impacta e é muito importante levar em consideração, mas sempre, como falou o Fábio, olhando para a estratégia, né, sem se desesperar e olhando para a sua estrutura para ver o que faz sentido. Fábio, queria super agradecer, gostei muito, não só pelo geek que você é aí com as referências do cinema e da música, mas também por trazer o conceito de forma clara, colocar alguns elementos, mas deixar muito estabelecido que a gente está falando sobre uma mudança importante e não apenas sobre entretenimento e imersão, cara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, conte sempre comigo e até a próxima. Pessoal, você que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha, que já é um ouvinte assíduo aqui, mais um episódio, eu super agradeço. Você que chegou agora, tem várias outras conversas sobre cidades inteligentes, internet das coisas, sobre comportamento também. Convido você para maratonar o Habitability nas principais plataformas de áudio. E o podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Muito obrigado e até o próximo episódio.